Começar de novo, então. Projeto de lei complementar número 14/14, autoria executiva municipal, parecer favorável da relatoria, do grupo da relatoria, dispõe sobre incentivo a projetos habitacionais populares vinculado ao programa federal Minha Casa Minha Vida e da outras providências. Parecer favorável com a inclusão de propostas. Nós precisamos a data de hoje, tá? Foi o último ajuste. Justificativa. O projeto de lei apresentado é necessário e vem, de certa forma, entre aspas, corrigir uma das maiores injustiças praticadas pelo Plano Diretor da cidade de Campinas, Lei Complementar número 15, de 27 de dezembro de 2006. O Plano Diretor, infelizmente, decidiu pela exclusão da população de baixa renda de nossa cidade, impondo-lhes a condição da possibilidade de moradia somente em regiões periféricas, como Ouro Verde e Campo Grande, e que retirou esta possibilidade das demais regiões da cidade. A permissão da implantação de empreendimentos de interesse social, permitidos praticamente só nestas regiões, traçam uma política de exclusão, não permitindo a socialização do direito à moradia, cerceando o direito das pessoas de residirem próximo aos seus locais de trabalho e, muitas vezes, retirando-os de bairros e lugares onde nasceram ou foram criados, obrigando-os a residir em regiões totalmente estranhas, onde não tem laços culturais, nem parentesco, nem de vizinhança. Este plano diretor trouxe políticas públicas totalmente na contramão da moderna urbanização de cidades, que busca justamente a democratização e a integração das diversas classes sociais, não só com relação à habitação, mas integrando-a ao comércio, aos serviços, à pequena indústria, à educação, à cultura, ao lazer, etc. Uma cidade integrada contribui para melhor e melhor bem-estar de sua população, com inúmeros benefícios à qualidade de vida e à criação de oportunidades no desenvolvimento social. Entre as muitas contribuições que a cidade integrada pode trazer, estão relacionados com a mobilidade urbana e a distribuição e integração das infraestruturas urbanas. A implementação de uma política de estímulo à distribuição de habitações de interesse social em toda a cidade é necessária e propomos que este projeto de lei venha a ser ampliado para toda a cidade, incluindo inclusive as macrozonas 1, 2 e 3. Não é justo que regiões da cidade continuem sendo excludentes, contrariando a necessidade da ampliação e realocação de população de baixa renda, já moradora nestas zonas há muitos anos, que têm sido transferidas para outras regiões da cidade. Como exemplo, pessoas retiradas das ocupações e áreas de risco de Sousas, que foram transferidas para o Jardim Passoli, a mais de 40 quilômetros dos seus locais de trabalho e das suas relações de convivência familiar e de amizade. Este grupo de trabalho também alerta a necessidade de não se constituírem grandes empreendimentos de habitação social. Este sim, trazendo grandes problemas sociais, até com relação à segurança pública. Faço um parênteses aqui, inclusive, é isso que foi discutido no grupo, foi motivo de reportagem da Globo na semana passada, com relação a pessoas que estão sendo obrigadas a sair dos conjuntos habitacionais, que estão sendo dominados pelo tráfico de drogas. Então, nós somos contra grandes conjuntos habitacionais. As habitações de interesse social têm que estar integradas à cidade. Se possível, até talvez conjuntos habitacionais, prédios que tenham diversos níveis de classe social, às vezes com apartamentos de 1, 2, 3 dormitórios e com venda separada. Voltando. Também alertamos para a retirada do enunciado do projeto de lei do termo Minha Casa Minha Vida, pois trata-se de nome dado à atual política habitacional do governo federal e, como sabemos, haverá eleições este ano e poderá acontecer
acontecer do governo federal alterar o nome do programa, e isso poderia afetar a implementação desta lei municipal. Trata-se também de interessante eles concluir na maior abrangência com outros programas habitacionais e outras esferas de governo como o estadual. Parecer. Nosso parecer é favorável e pedimos que sejam incluídos: 1. Retirar do enunciado da proposta de lei o termo Minha Casa Minha Vida, deixando somente dispõe sobre incentivo a projetos habitacionais populares vinculado aos programas federais, estaduais e municipais, e da outras providências. 2. Ampliação da proposta do projeto de lei para toda a cidade, incluindo as macrozonas 1, 2 e 3, com a implementação de edifícios e conjuntos habitacionais menores, com poucas unidades. Também não verificamos problemas e contradições na manutenção do parágrafo 4º do artigo 85 e inciso 3º da Lei Complementar 15/2006 do Plano Diretor, que determina, parágrafo 4º, até a promulgação dos planos locais de gestão ou de lei decorrente do plano setorial de habitação. O Poder Executivo poderá, por meio de lei de sua exclusiva iniciativa, definir perímetros de ZEIs para as macrozonas, onde não haja plano local de gestão elaborado ou revisto sobre as diretrizes desta lei complementar. Aí assino aqui o Dr. Leôncio Menezes, o arquiteto Denis Astro, eu, o engenheiro João Coelho. Certo? Só uma adendo, esse artigo 4º ele foi uma emenda que me mandaram e foi revogado esse artigo, que é o artigo 4º, revogado. Na próxima Foi revogado. Pelo menos a emenda já não é só de um. As emendas ainda não estão sacramentadas, mas eu gostaria que a gente Não vê. estão, não, que tivesse. As únicas duas. É melhor sentar aqui. Vamos passar o segundo parecer, depois a gente entra nessa discussão. Claro, que eu acho importante também. Não, as únicas duas emendas que vão ser encaixadas foram essas duas que eu falei. Essa informação que a gente tem. Mas mesmo assim, eu acho que o senhor me deu tem que analisar o projeto de lei, Tem que não as analisar o projeto de lei, não. emendas. É, o projeto de lei, exato, ainda não está definido. Vamos acompanhar o... Fazem parte, Mas vai ser votado e vai fazer parte. mas aí você vai discutir lá na Câmara. Pegou a audiência, vamos agora. Pode influenciar, discutir isso aqui também anteriormente. Vamos ao parecer desfavorável. Pela ordem, eu queria que ele, por gentileza, se apresentasse. Sim, tudo bem. Eu sou o Dr. Alexandre, eu sou suplente do Dr. Ronaldo Nobre. Nós somos conselheiros pela OAB de Campinas. Bom, referente ao mesmo projeto de lei, então não preciso repetir, e o parecer é desfavorável. Então já vou à justificativa. O projeto de lei em análise traz em seu bojo o objetivo louvável e desejável de congregar a população de baixa renda à população de classe média e alta, integrando-as à cidade, rompendo, por conseguinte, com caráter segregacionista imposto pelo atual modelo de urbanização. Isso é fato. No entanto, se faz imperioso requerir se os meios instituídos pelo aludido projeto de lei possuem de fato o condão de concretizar seu escopo. Ou seja, não se está a questionar a finalidade do projeto de lei em questão, a qual, por sua vez, se faz necessária e premente, mas sim se os moldes pelos quais ele está sendo proposto se presta a atingir o fim almejado. Se prestam a atingir o fim almejado. Por óbvio, por se tratar de um projeto de lei, não podemos analisá-lo dissociado de nosso arcabouço legal, especialmente à luz da Constituição Federal, que se constitui como a base fundamental de todo ordenamento jurídico. Pois bem, o artigo 182, parágrafo 1º da Carta Magna, preconiza ser o plano diretor o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana dos municípios. Diante disso, infere-se que toda e qualquer política urbana do município deve estar calcada nas diretrizes e planejamento
fixados pelo plano diretor. É importante ressaltar que não se trata de uma mera análise legalista da norma, com base no parâmetro constitucional. Não podemos olvidar que a regra constitucional acima mencionada possui um concreto e razoável fundamento fático. O real objetivo do ordenamento jurídico é conferir uma harmonia, coesão e unidade na política de desenvolvimento urbano do município. Desse modo, estabeleceu-se o plano diretor como diploma legal que visa compreender e instituir todas as diretrizes e planejamento urbano para seu respectivo município. O que se busca evitar é a desordenada e desmedida criação de leis esparsas e específicas que, sem apresentarem qualquer convergência ou ponto comum, estabelecem regras dissociadas umas das outras e muitas vezes até conflitantes, que, ao invés de proporcionarem um adequado desenvolvimento urbano, produzem o efeito oposto, o desenvolvimento desigual e irregular da cidade, como a gente enfrenta hoje. Segundo essa diretriz constitucional, a Lei Orgânica do município de Campinas estabelece. O capítulo da Lei Orgânica é do desenvolvimento urbano, então ele também repete o texto constitucional. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e deverá considerar a totalidade do território municipal. Aí, depois o artigo continua. O artigo 174. O município estabelecerá, mediante lei, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas de zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental, áreas envoltórias dos bens tombados e demais limitações administrativas. Assegurar-se-á a função da propriedade, o artigo 176, assegurar-se-á a função da sociedade, a função social da propriedade imobiliária, mediante as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor e em suas diretrizes, especialmente no que concerne a acesso à propriedade e à moradia para todos, regularização fundiária e urbanização específica para as áreas ocupadas por população de baixa renda, justa distribuição dos benefícios de ônus decorrentes do processo de urbanização, prevenção e correção das distorções de valorização da propriedade, adequação do direito de construir às normas urbanísticas, e aí vem uma linha mais extensa. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, é essencial assistir a qualidade de vida, preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais e provendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, controlando a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportam risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. Eu estou citando esses artigos porque depois eu vou adentrar no plano diretor, que mostra a completude e a complexidade que são as questões urbanas. Então, qualquer assunto é tratado em seu conjunto, em sua totalidade. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, a gente não pode adotar medidas pontuais sem se preocupar com as demais questões urbanas, está tudo ligado. Então, no mesmo diapasão, o plano diretor preconiza da função social da cidade e da propriedade. A cidade cumpre sua função social quando proporciona condições adequadas de habitabilidade, trabalho, lazer, cultura, educação, esportes, mobilidade, saúde, meio ambiente e cidadania, de acordo com os objetivos estabelecidos no artigo 2º desta lei complementar. A propriedade cumpre sua função social, é o artigo 9º, quando atende às exigências fundamentais de planejamento, ordenação e aos mecanismos de gestão urbana, rural e ambiental expressos nesta lei complementar e nas leis de estruturação urbana e rural do município. Uma coisa importante, também a intervenção do Poder Executivo Municipal, no artigo 10º, na propriedade imóvel terá como finalidades principais. E aí é o que a gente tem que se preocupar com esse projeto de lei, que é o que ele visa fazer. Olha a complexidade do assunto. Compatibilizar a densidade populacional e uso e ocupação do solo dos imóveis aos condicionantes ambientais e a disponibilidade ou possibilidade de adequação de infraestrutura e serviços urbanos. Promover operações que permitam a implantação de infraestrutura de serviços públicos em áreas com intensiva ocupação do solo e diversificação de usos. Promover adequado aproveitamento dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados. A regularização de favelas, tudo mais. Agora eu vou ainda
lendo lei, eu sei que é um pouco chato, maçante, mas é importante porque trata-se de um projeto de lei que está alterando o plano diretor. Então, o artigo 51 são diretrizes da política de habitação. Articular os programas habitacionais com os de gestão ambiental, transporte, saúde, educação, ação social e geração de emprego e renda. Instituir zonas especiais de interesse social, na forma dos artigos 84 a 87 desta lei complementar que estão sendo alterados. Constituir banco de terras destinado à produção de habitações de interesse social. Proibir a implantação de loteamentos clandestinos e irregulares. Fortalecer os mecanismos e instâncias de participação dos vários segmentos da sociedade na formulação, execução e acompanhamento de planos, projetos e programas habitacionais. Garantir o acesso das famílias de baixa renda às leis de financiamento público para habitação de interesse social. E segue nessa linha. Agora eu vou passar novamente o argumento do parecer. Da leitura dos dispositivos legais acima expostos, se faz possível concluir que qualquer política urbana deve seguir as diretrizes estabelecidas pelo plano diretor, tendo em vista que nele está inserido todo o ordenamento e zoneamento territorial tendente a concretizar a função social da cidade e da propriedade. Não há que se argumentar que, em razão do plano diretor se encontrar supostamente injusto, se faz necessária a adoção de outras políticas esparsas e urgentes. Frise-se, não se corrige um erro com outro erro, sob pena de perpetuar essa política, cultura e política nefasta que a gente enfrenta hoje. Mais e mais leis que não conseguem corrigir a realidade. Esse foi o modelo escolhido pela cidade. Com o objetivo de corrigir falhas legais referentes ao planejamento urbano, criou-se e ainda se cria uma diversidade de leis específicas que acabam por dissolver qualquer planejamento ou ordenamento territorial, que por mais incipiente e insuficiente fosse, era escolhido de maneira uniforme para a cidade. Ademais, pode-se notar, principalmente após a análise da Lei 10.410 de 2000, que regulamenta os empreendimentos habitacionais de interesse social, que eles, os empreendimentos, não se constituem como um instrumento por si só, mas sim um instrumento que surge como complementação e aplicação de outros instrumentos instituídos, como, por exemplo, o zoneamento geral da cidade e as EIs, que é o zonamento especial. Importa aferir, portanto, que a lei confere a outros instrumentos o papel de garantir e desenvolver um adequado desenvolvimento urbano, nesse caso, mais especificamente a política de habitação. Destacam-se as EIs, operações urbanas consorciadas, banco de terras, entre outros. Isso porque, conforme se aduz das diretrizes referentes à política de habitação fixadas pelo artigo 51 do plano diretor, que eu acabei de ler, a adequada política deve compreender uma articulação entre os programas habitacionais com os de gestão ambiental, transporte, saúde, educação, ação social e geração de emprego e renda, instituir sistema de informações atualizadas sobre a situação habitacional do município, que reflita sua evolução, constituído de indicadores quantitativos e qualitativos, além de mapas e plantas a ser integrado ao sistema de informações geográficas, multifinalitário e multiusuário, contemplar nos programas habitacionais alternativas como locação social em consórcios, incrementando o comércio e o aproveitamento de imóveis vazios, garantir o acesso das famílias de baixa renda às leis de financiamento público para habitação de interesse social, simplificar os procedimentos de aprovação de empreendimentos habitacionais de interesse social, promovendo a redução dos custos e o aumento da oferta. Conforme já mencionado, a simples ampliação da aplicação dos empreendimentos habitacionais de interesse social não se presta a atingir e concretizar as diretrizes fixadas no plano diretor. Frise-se nesse ponto que as diretrizes fixadas numa lei também gozam de eficácia e força normativa, de modo que qualquer ação, legislação ou política a elas devem obediência, sob pena de servir acerca de sua ilegalidade. Devemos mencionar ainda que a aprovação desse projeto de lei terá consequências práticas, quiçá irremediáveis, tendo em vista que se permitirá a utilização desse instrumento sem qualquer forma de controle, impactando diretamente nos outros setores da política urbana, como já foi dito, está tudo ligado, tais como mobilidade, meio ambiente, transporte público, saneamento básico, inclusive a própria moradia, que se quer corrigir. Além do mais, não há qualquer instrumento que garanta que esses empreendimentos habitacionais de interesse social previstos pelo projeto de lei análise sejam efetivamente destinados à população de baixa renda, entre as faixas de 0 a 3 salários mínimos, sem contar que não há qualquer previsão de um plano urbanístico acompanhando a instituição desses empreendimentos,
Tudo isso vai de encontro com as diretrizes estabelecidas pelo plano diretor. É importante ressaltar ainda que, por mais que se alegue a respeito da premente necessidade de se permitir, de modo paliativo e urgente, a construção de empreendimentos habitacionais de interesse social em áreas bem localizadas e integradas da cidade, aludido argumento não merece prosperar. É sabido que esse processo não irá acontecer imediatamente, mas sim ao longo de aproximadamente 2 a 3 anos. Nesse sentido, não podemos ignorar que já estaremos, como já estamos, pela iniciativa da OAB, discutindo a respeito da revisão do plano diretor, que deverá ser aprovado em 2016. Desse modo, não haverá maiores prejuízos, como já temos muitos prejuízos, em se aguardar para corrigir eventuais ilegalidades e injustiças cometidas no plano diretor no momento da revisão do mesmo porque o plano vigente prevê a construção de habitação de interesse social. Dessa maneira, está-se respeitando a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica do Município e bem assim o próprio plano diretor. Nesse contexto, considera-se que a proposta do PLC 04 de 2014 fere, como apontado acima, uma série de artigos relativos à legislação federal e ao plano diretor do município, em especial aqueles referentes ao artigo 51. Como é sabido, são diretrizes da política de habitação do município, dentre outros objetivos, articular os programas habitacionais, cuja gestão ambiental, como já foi dito, transporte, saúde, educação, etc. Nesse sentido, o PLC em questão não esclarece, não justifica técnica, e sequer indica de que forma serão atendidas as necessidades urbanísticas vinculadas à construção de moradias. Além disso, a proposta de permissão da utilização da Lei 10.410 de 2000 em grande parte da cidade, isolada da revisão da legislação urbanística, da Lei do Uso do Solo, que já está em estudo, e da regulamentação das leis, não acrescenta nenhum mecanismo de proteção de áreas bem localizadas para habitação de interesse social. E mais, embora o grande déficit habitacional do município esteja concentrado na faixa de 0 a 3 salários mínimos, a aplicação da lei a 10.410 ocorre principalmente para empreendimentos voltados para as faixas de rendas mais altas, que não estão vinculados ao atendimento das famílias cadastradas pela Prefeitura para o programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, o PLC em questão abre a possibilidade da utilização da Lei 10.410 em qualquer lugar da cidade para todas as faixas de rendas atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, ampliam-se os problemas pelo adensamento do sistema viário incompatível, falta de infraestrutura, etc. Vale ainda ressaltar que para os empreendimentos entre as faixas 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que são livremente comercializados no mercado, os empreendedores têm à disposição outros tipos de ocupação previstos em lei, não se justificando qualquer abertura de exceção ao zonamento. Não podemos deixar consolidar essa cultura de remediar ao invés de prevenir, e criar remendos ao invés de uma política com base no planejamento adequado, harmonioso e integrado. Nesse sentido, é importante consignar que esse problema não é privilégio de Campinas. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que alega a inconstitucionalidade de uma lei complementar que regulamentou a política urbana de maneira específica e pontual dissociada do plano diretor. Então é a mesma questão desse projeto de lei que está no Supremo Federal para ser decidido. E isso vai vincular qualquer situação, qualquer cidade. O principal argumento é o aventado neste parecer, ou seja, é o plano diretor que deve pautar toda e qualquer política urbana, e não o contrário. De modo que qualquer lei específica que altere o plano diretor deve ser aclamada de inconstitucional. Foi reconhecida a repercussão geral sobre o tema, tendo em vista que a matéria não se cinge apenas ao interesse dos particulares, mas sim de interesse de âmbito nacional, uma vez que muitos municípios adotam esse tipo de política, pautadas em leis específicas, como é o caso de Campinas. E mais, agora em 2013, o município de Belo Horizonte ingressou no processo como interessado, alegando que possui problemas da mesma natureza. Portanto, a decisão do Supremo irá afetar diretamente a política estabelecida na cidade de Campinas. Retrociente todo exposto e à luz dos argumentos suspendidos, o parecer é pela rejeição ao projeto de lei complementar 04 de 2014, visto que, além de ser inconstitucional e ilegal por violar o artigo 182 da Constituição Federal e o artigo 51 do Plano Diretor, respectivamente, acarretará prejuízos inconciliáveis e irreparáveis ao município de Campinas, produzindo efeitos opostos ao por ele proposto.
Esse parecer foi subscrito por mim, Alexandre Engenique, e Ana Maria Góes Monteiro, representando a Unicamp, arquiteta representando a Unicamp.